Paz do Senhor, pessoal. Meu nome é Alexandre, esse canal Conjuntura, e vamos falar sobre jejum. O que significa jejum? Qual a origem dessa palavra? Então vamos lá. Jejum. Qual a origem da palavra? A origem dela, segundo a etimologia, vem da palavra jejunus, que é do latim. E o significado é seco, vazio, sem nada. Então, o entendimento que nós temos sobre o jejum é quando a pessoa o pratica abrindo mão de qualquer alimento sólido e também de líquido, como água, né, que são alimentos imprescindíveis para o ser humano. Sendo que no meio disso, algumas pessoas têm alguns entendimentos e fazem divisões a respeito do jejum. É o que nós vamos ver agora. Por exemplo, jejum normal é quando a pessoa não se alimenta com nenhum tipo de alimento sólido, mas bebe água para hidratar o seu corpo, né? Geralmente são pessoas que têm uma certa limitação física e por isso pelo menos consomem água para que o corpo venha estar hidratando, né? O jejum total é quando a pessoa não se alimenta de alimento sólido e também de alimento líquido, no caso a água, ou seja, ela fica totalmente sem nenhum tipo de alimento, tanto sólido quanto líquido, e faz o jejum total durante a prática. E outros têm o entendimento do jejum parcial, que é aquela pessoa que abre mão de certos alimentos, porém consome líquido e outros alimentos sólidos, como por exemplo saladas, legumes e frutas, né? Um exemplo disso nós podemos ver no livro de Daniel, que nós vamos pegar aqui. Daniel, no capítulo 1, no versículo 8, a Bíblia nos relata o seguinte. Daniel 1:8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ou seja, Daniel não praticou o jejum nesse momento. Daniel, ele abriu mão de certos alimentos, de certos manjares que eram servidos ali no reino, né? E por quê? Por essa motivação de não se contaminar, ou seja, ele tinha um propósito de não contaminar o seu corpo com esses alimentos que eram comuns ali na Babilônia. Assim também como no capítulo 10, que no versículo 3, que diz assim: manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. O tão conhecido jejum de Daniel, aqui citado aqui na Bíblia, né, que na verdade não é o jejum, mas um tempo que ele passou ali durante 3 semanas, ou seja, 21 dias, né, que ele se absteve também de manjares do reino, né, manjares do rei. Ou seja, ele não comeu carnes também, não bebeu vinho, porém estava consumindo outros alimentos ali, como vegetais, como frutas, como legumes, né? Ou seja, ele não jejuou também nesse período, né? Então, o tão conhecido jejum de Daniel de 21 dias, na verdade não é jejum, tá, gente? Como a Bíblia aqui deixou bem claro. O jejum de Daniel, o verdadeiro, ele faz no capítulo 9, no versículo 3, que diz assim, Daniel 9:3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza. Ou seja, aqui sim é o verdadeiro jejum de Daniel. Quando ele se humilhou diante de Deus, né, confessando os pecados do seu povo diante de Deus, a fim de obter a graça do Senhor, o favor de Deus, né? Ou seja, os outros versículos, em nenhum momento Daniel jejuou. Não, ele abriu mão, ele se absteve de manjares do rei, né? Como vinho, como carnes e outros alimentos ali que eram desejáveis, né, aos seus olhos. Né? Mas ele não jejuou. Então fica bem claro aí, então por isso a compreensão fica até melhor quando você vai para o significado da palavra jejum e compreende que ali quer dizer seco, vazio, sem nada. Né? É como eu disse, né, ainda há pouco, existe o jejum, o normal, né, que alguns não conseguem por alguma limitação física, eles não conseguem ficar totalmente sem algum tipo de alimento, sem alimento, né, e consequentemente tomam pelo menos água para hidratar seu corpo, né? E o jejum total, que a pessoa não se alimenta de absolutamente nada, nem líquido
e nem sólido, né? E alguns acreditam de uma forma equivocada, de uma forma errada, que praticar o jejum de rede social ou abrir mão de certos alimentos como fast foods, né, que é refrigerante, doces, salgados, sanduíches, pizzas, né, esse tipo de coisa, alguns acreditam que eu deixando de comer isso durante um período, eu estou jejuando. Gente, isso não é jejum, tá? Isso é abstinência de alguns alimentos, tá? Que não são vitais para o nosso corpo, né? Alimentos vitais para o nosso corpo são como a água, né, que contém minerais, né? Como a carne bovina, a carne de aves, né? Ou peixes, entendeu? Então, isso sim são alimentos essenciais para que o nosso corpo venha ser nutrido de vitaminas, de sais minerais, né? De nutrientes que realmente fazem com que o nosso sistema imunológico ele esteja sempre fortalecido, o nosso corpo venha estar sempre forte diante das enfermidades, né, que possam surgir. Então, sim, isso são alimentos vitais. Agora, pizza, refrigerante, café, pães, né, esse tipo de coisa, isso não é vital, gente. Na verdade, a verdade é que muitas pessoas são assim, viciadas em alimentos assim, né, com muitos açúcares, né, muitos temperos, né, industrializados, elas acabam se viciando e decidem fazer essa abstinência por algum tempo, acreditando que aquilo é um jejum. E na verdade não é. Jejum de fato é quando você abre mão de todo alimento sólido e líquido. Amém? Agora, para que serve o jejum? Né? Como fazer o jejum correto? Tem que ter um período de tempo mínimo ou máximo e tudo mais. Isso a gente vai ver nos próximos vídeos, né? Por esse momento, falamos sobre a questão do significado da palavra jejum, não é? O que compreende de fato o jejum, né? A questão de Daniel, se de fato ele jejuou por 3 semanas ali, nós vimos que não, ele se absteve de certos alimentos, né? Mas ele jejuou sim no período lá, quando ele estava se humilhando, né, em prol do seu povo, e isso sim foi verdadeiro jejum, porque ali inclusive ele se cobriu de pano de saco, de cinzas, né, porque jejum ele tem a ver com humilhação, né, diante de Deus, né? Então, gente, esqueça isso de jejum de rede social, né, de alimentos como fast food, né, de refrigerante e tal, porque isso aí não existe, tá? Isso aí é invenção do homem, tá? E isso não tem nada a ver, tá? Então, Deus abençoe a sua vida, curta, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu comentário aí e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai do Senhor.